E aí, seus pilatizados, como é que vocês estão? Vamos falar hoje de entorse. E o que é que o Pilates pode fazer nas entorses de tornozelo? Ficou famoso essa entorse aí do Neymar. Então, entorse de tornozelo, apesar do tornozelo ser feito para ser uma articulação estável, existem muitas pessoas que podem se submeter a esse tipo de acidente e torcer o seu tornozelo. Então, as entorses de tornozelo, a maioria das vezes são torce por movimento de inversão do tornozelo, que é o movimento que o pé ele meio que vai para dentro, assim, para dentro de você, e essa parte externa ela é excessivamente estirada. Existe também as outras entorses, né? Uma entorse por flexão, por extensão, e a entorse por eversão, que é o movimento contrário, que é quando essa parte do malelo interno, o malelo medial, ele excessivamente faz um movimento para dentro e faz com que esse pé vire para fora. Então, normalmente existe uma injúria ligamentar, alguns tendões podem ir junto, alguns pequenos músculos na região, outros ligamentos que envolvem lá a região do talos, do calcâneo. São coisas que a gente não vai se prender tanto aqui, mas basicamente as entorses por inversão, que são as mais comuns, em como mulher principalmente, que tem essa questão do uso do salto alto. Às vezes o salto é muito tão fininho, a questão do salto lá atrás, que é comum em terrenos irregulares ou em pisos irregulares ou extremamente lisos, escorregadios, a mulher inverter o pé demais e causar essa lesão. Então, temos essa inversão excessiva, que no caso do Neymar foi esse daí, né? Existem 3 ligamentos nessa região, né? Todos eles compõem um ligamento só, né? O talo fibular. Mas ele pode ser anterior, ele pode ser a porção média, pode ser a porção posterior. Não sabemos ainda, pelo menos eu não sei qual foi um deles. Mas existem basicamente 3 níveis de lesão, né? A lesão do tipo 1, a lesão do tipo 2 e a lesão do tipo 3. A do tipo 1, se você for imaginar uma corda que tem aqueles fiapinhos, certo? Uma corda normal, uma corda muito comum aqui no Nordeste para armar rede em casa de praia. Se você for pegar uma corda e ver uma corda nova e uma corda mais velha, a corda mais velha ela está mais arrepiada, ela está com uns fios mais esgaçados. Quando existe uma lesão no ligamento e que ele fica com essas características, alguns fiapos, eles ficam soltos, eles foram rompidos, na verdade, eles foram estragados, eles foram esgaçados, é uma lesão do tipo 1. Mas a partir do momento quando essa lesão começa a ter pequenas falhas, alguns pontos do ligamento começam a se rasgar, ele começa a ficar parcialmente fixo por um ponto só, aí já é o tipo 2. Agora, quando há uma secção total, uma corte total, uma ruptura total dessa fibra, né, dessa corda, então foi a lesão do tipo 3. Não quer dizer que as pessoas que têm lesão de ligamento de tornozelo, eles vão ter tipo 1, tipo 2, tipo 3. Vai variar de cada pessoa. Tem pessoas que, principalmente da lesão, tem pessoas que vai ter características de lesão do tipo de 1 para 2, de 2 para 3. Então existe esse meio termo também, não necessariamente ser tipo 1, tipo 2, tipo 3. Isso é só uma questão de nomenclatura, só uma questão também para o meio acadêmico determinar melhor e fazer seus prognósticos e seus diagnósticos de uma forma mais precisa para outros profissionais que forem avaliar aquele tornozelo. Mas e aí? O que é que o Pilates pode fazer a respeito de uma lesão do tipo a do Neymar, que ele fez uma inversão, o pé ficou inchado, não vi se houve algum extravasamento de sangue, eu não cheguei a ver em nenhuma foto, não foi registrado isso, se teve sangue. Normalmente quando algumas pessoas têm alguma lesão dessas mais sérias, ou até mesmo que tem uma capilaridade sanguínea muito fragilizada, esse sangue acaba escorrendo, então aquela região fica meio roxa, às vezes nem no primeiro dia, às vezes só no segundo dia. Então tem essa questão de ficar roxo logo em seguida, ou passar um tempo e ficar roxo no local e depois ele parece que está indo para outro local. Na verdade é só o sangue
tentando fazer o seu caminho de volta, fazer o retorno venoso, tá tendo toda essa questão. Então, pelo menos não houve no caso do Neymar. Mas o que é que o Pilates pode fazer quando você tem um entorse de tornozelo? Então vamos aqui a 3 exercícios, certo? Vamos fazer um em cada aparelho. Todos os exercícios vão ser voltados para o tornozelo, principalmente para essa fase de propriocepção e a fase de fortalecimento. Lembrando, o Pilates ele não é introduzido logo assim que a pessoa tem a lesão, não. Existe a primeira fase de reabilitação, onde você pode colocar, o fisioterapeuta pode colocar um ultrassom, vai colocar recursos de gelo, por exemplo, para diminuir o inchaço. Toda aquela fase inicial que a pessoa não mexe muito, para justamente ele ficar com a organização tecidual de recuperação mais tranquila para fazer isso, porque vai estar muito bagunçado, vai estar com muito edema, então não é bom mexer nesse momento, nesse primeiro momento. Mas já no segundo momento, já a partir do, acho que 5 dias depois ou menos, dependendo do tamanho da lesão, já dá para fazer as pequenas mobilizações e aí o Pilates já dá para introduzir, sendo esses exercícios de uma forma mais dinâmica ou mais difícil ou mais fácil, dependendo de como está o estágio da pessoa, certo? A gente vai fazer o primeiro exercício aqui, no Reformer, o exercício de footwork. Vamos deitar normalmente aqui. O pé vai estar apoiado em ponta do pé, porque a gente vai fazer um exercício aqui. Deixa eu ver o microfone aqui para não ficar batendo. Então a gente vai fazer um exercício onde a gente vai não só também mexer a questão do tornozelo, da articulação do tornozelo, mas todo o membro superior, né? Todo o membro inferior, toda a parte da perna, estabilização do quadril. Então você vai manter nessa postura, mantém a ponta em flex, certo? A ponta do pé em flex, a meia ponta para os bailarinos. E aí, ó, empurra, faz 3 bombeamentos aqui, ó, 1, 2, 3 e volta, certo? Então a gente vai estar mobilizando o tornozelo, fazendo esse movimento e ao mesmo tempo a gente vai estar fortalecendo toda a parte do membro inferior, panturrilha, quadríceps, glúteo. Então a gente vai fazer esse exercício, oferecendo também, ó, treino de estabilidade para o tornozelo, porque eu estou sendo apoiado apenas pela ponta do pé. Uma superfície assim não é plana, né? Tem como fazer uma regressão disso? Tem. Tem como a gente colocar uma plataforma reta, o pé totalmente apoiado, e iniciar dessa forma, certo? Vamos ao segundo, lá no Cadillac. Outro exercício que iremos fazer será aqui no Cadillac. Ele é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais complexo, mas que já dá para você perceber uma progressão em alguns exercícios, inclusive já pensando na performance daquele tornozelo. Se for um tornozelo de um atleta, como o do Neymar, então você já pensa em algo onde você tem uma complexidade do movimento um pouco maior, vai exigir um pouco mais de alongamento, vai exigir um pouco mais da consciência corporal da pessoa. Então, ele é feito de forma deitada, novamente. E aqui, ó, você vai se posicionar abaixo da barra. Pode colocar a mão aqui ou aqui, tanto faz, mas nós vamos colocar, ó, nossa ponta do pé nesse ponto aqui. Então a gente, ó, vai subir aqui a nossa barra. Quem tem mais alongamento vai conseguir descer essa parte aqui bem melhor do que eu, que estou aqui com problemas de encurtamento. Mas se você não tiver, mas é muito difícil para mim, a gente consegue fazer isso do outro lado. Então vamos fazer dessa forma aqui, que é mais complexa. E aqui, ó, mesma coisa do outro. Subiu, desceu na ponta do pé, bombeando, alongando bem essa parte posterior completamente aqui, fazendo também um exercício de propriocepção no movimento lá no tornozelo, certo? Então dá para ver bem que ele já é mais difícil. Tem as molas também tracionando para baixo, forçando um pouco mais, ó, quando você faz essa descida
forçando um pouco mais o alongamento aqui da cadeia posterior, e dessa forma você trabalha também o tornozelo em propriocepção, em fortalecimento e em alongamento. Vamos fazer esse exercício agora aqui na cadeira, certo? Exercício aparentemente simples, mas ele exige uma boa consciência corporal, principalmente da parte superior aqui no tronco. Ele vai ter o foco sim na questão do tornozelo, mas ele vai precisar de uma organização do corpo todo para fazer esse exercício. Por que é exigido essas outras partes do corpo? Primeiro porque o Pilates exige isso. O Pilates faz com que você tenha uma organização do corpo todo. Não adianta você fazer um trecho ou um músculo isoladamente, um trecho do corpo de forma isolada, se o resto do corpo não está conectado naquele exercício. Então, você, quando se faz um exercício de Pilates, você normalmente faz com que o seu corpo todo trabalhe. Apesar do foco, como eu falei, aqui vai ser tornozelo, mas a questão do tronco vai ser muito bem trabalhada. A questão das pernas também vai ser muito bem trabalhada, porque tudo está conectado, tudo faz parte do seu corpo. Então, vamos ficar sentados aqui, certo? Sentado na cadeira. Vamos colocar os pés aqui no pedal, mas que ele vai ficar em frog. Como seria assim? Como se fosse um sapinho. Os pés em V, certo? Por que eu falei que é importante aqui? Porque quando essa perna subir, a tendência é da gente desabar a nossa coluna. E a gente vai manter essa postura aqui enquanto a gente conseguir subir. Ah, eu consigo subir mais. Sim, mas você consegue subir mais sem desfazer? Então, a questão aqui não é o importante o quanto você consegue subir, é o quanto você consegue fazer isso de forma organizada, de forma que sua postura se mantenha. Assim você gera uma eficiência melhor no exercício e você vai fazer com que o seu próprio tornozelo ele melhore porque você está fazendo o exercício de uma forma mais eficiente. Ah, mas eu não consigo, não, é muito difícil para mim. Beleza, coloca mão aqui apoiado, pode ser mais baixo, pode ser aqui, tanto faz. Apoie-se, mas o importante, mantenha a postura. Então, como é o exercício? Como eu falei, coloca o pé naquela posição, mantenha um olhar horizontalizado e aí, ó, você vai subir de forma organizada e volta. Esse movimento, ele é parecido com o outro de flexão plantar e dorsiflexão, de você levantar a planta do pé e de você abaixar, mas ele está numa posição em V. Então, eu já distribuo as forças de uma forma diferente, eu já faço uma informação para o pé de uma forma diferente e dessa forma eu consigo trabalhar as diferentes tipos de pisada, que é muito comum a gente fazer no dia a dia. A gente vai subir uma escada, a gente vai pisar num terreno mais irregular, a gente vai fazer outros movimentos que o pé vai ter que precisar girar. Então a gente procura sempre trabalhar o pé em diversas formas. Existem, obviamente, outros exercícios, certo? Para pilates, para tornozelo. A gente não mostrou aqui nenhum de inversão, de eversão. A gente tem um próprio Coraline que a gente pode trabalhar bem específico, principalmente essa questão da pisada. Tem alguns videozinhos já que a gente já liberou sobre como é que faz a questão da pisada, como trabalhar isso de forma mais adequada. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima!